Muito bem. Então, como eu falei no início, hoje é um momento especial, hoje é culto, é um momento da gente se deixar ser tocado por Deus. A gente pode vir aqui, a gente pode usar as palavras mais bonitas do mundo, a gente pode ter a melhor banda do mundo. Se a gente não abrir o nosso coração para Deus, tudo é em vão. Se a gente não abrir o nosso coração para que Deus fale com a gente, que Deus nos toque, a gente levantou cedo da cama hoje e veio para cá por nada. A gente veio só porque a gente não queria ficar em casa. E acho que a maioria, se fosse para sair para nada, preferia ficar em casa, né? Eu, pelo menos, hoje preferia estar deitado. Então, que a gente, de fato, abra o nosso coração, que a gente se derrame diante de Deus, que a gente comece a se esvaziar da gente mesmo, para que a palavra encontre lugar no nosso coração. Falamos disso algumas semanas atrás. Vamos se esvaziar, para ter espaço para a palavra, ter espaço para Deus, amém? E hoje a gente vai falar sobre construção de pontes e muros. O que a gente está construindo na nossa vida? A gente está construindo mais pontes ou mais muros? Somos construtores. Alguns por profissão, outros no sentido espiritual, que é o que a gente está falando aqui hoje. E aí eu quero dividir com vocês, para começar, uma palavra que é Salmos 37, 3, que diz assim: confia no Senhor e pratique o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Amém? Então, a palavra bem, quando a gente vai para o hebraico, de novo, às vezes é bom a gente tentar entender a linguagem original. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. E aqui Salmos é Antigo Testamento. Então eu fui verificar essa palavra, que é tob. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas a palavra original para bem é tob. E o significado em hebraico, ele varia um pouquinho daquilo que significa para a gente em português. Esse tob, bem, ele também pode significar amável, agradável, dependendo do contexto em que essa palavra for usada. Ou seja, o que Salmos está falando? Confia em Deus e faz o bem. Ou seja, confia em Deus e seja amável, agradável. E assim a gente começa então a construir pontes para fazer conexão com outras pessoas. Amém? Para a gente começar a atrair outras pessoas, principalmente a gente cristão. O mundo nos olha para nos julgar. Então a gente tem que ter essa capacidade de se conectar com as outras pessoas, para ao invés de sermos julgados e condenados, a gente atrai essas pessoas que estavam nos cuidando. A Gil já foi comissária de voo. E não sei se vocês já se deram conta, o avião inteiro está virado para a comissária de voo. Dependendo do que a comissária de voo faz, o avião reage. Se ela está com cara de desesperada, se ela sai correndo, o avião começa a gritar. Sim ou não? O mundo é assim para a gente. O mundo está nos olhando e está nos observando como cristão. E dependendo de como a gente reage, eles vão reagir de outra forma. A gente, às vezes, reage de maneira equivocada. E eles podem reagir com rebeldia e falar: cristão não serve, cristão não presta para nada. Então, que a gente comece a criar essa ponte através de ser amigável, ser agradável, ser amável com as pessoas, para que eles comecem a olhar para a gente de forma diferente. E uma pessoa amável, agradável, ela abre portas. Aquilo que antes era para alguém, esse não é o mundo que eu quero estar, igreja, ser crente, não é a minha parada, não é a minha onda, não é. Mas se a gente conseguir atrair pessoas, a gente abre portas para que essas pessoas conheçam Cristo e possam sentir no seu coração a mesma alegria que a gente sente. E sabe o que é paradoxo? É de que ao mesmo tempo que eu estou falando que a gente tem que ser amável e agradável com o mundo nos persegue. O mundo nos persegue. A gente aqui sofre uma perseguição mais verbal, de rede social, mas tem regiões do mundo em que os cristãos são mortos. Um candidato a prefeito em Dublin, agora, alguns dias atrás, fez um pronunciamento convidando aqueles que participam da mesma religião que ele, relembrando
que judeus e cristãos têm que ser mortos. Em Dublin, candidato a prefeito de uma cidade. Então é meio paradoxo. Que eu estou falando para vocês que a gente tem que ser amigável, a gente tem que atrair, mas o mundo está nos perseguindo. Só que Jesus chamou a igreja para servir esse mundo vil. Esse foi o chamado que a gente tem. A gente foi chamado para servir ao próximo nesse mundo. E servir de maneira amigável, amável, de maneira carinhosa, como lá no curso dos pais a gente está vendo, com alegria, né? Outra coisa importante, a gente foi chamado para servir, não para ser servido. De novo, é paradoxo. Porque a gente está querendo servir pessoas que estão nos acusando. Sim. O que Cristo fez? O que Cristo fez quando ele esteve aqui? Ele serviu, mesmo as pessoas que acusavam ele, mesmo os povos que eram inimigos dos judeus naquela época. Mas então a pergunta, como servir, ser amável em um mundo que nos persegue e nos atira a pedra? Talvez essa é a pergunta para resolver esse paradoxo. E Jesus explica, na sua imensa sabedoria, através de duas parábolas. E essas metáforas que Jesus usou, naquele contexto, eram domésticas e corriqueiras para a época, para aquele contexto, aquela época. E por que ele fez isso? Porque o princípio em si é complexo. O princípio de servirmos aqueles que nos atiram pedra é complexo. Então Jesus usa duas metáforas simples para explicar isso. E aí eu quero ler com vocês Mateus 5, 13 e 14, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. É assim que ele nos diz que a gente faria diferença para o mundo. Então ele pega duas coisas que eram comuns naquele contexto, naquele momento, sal e luz, e ele usa isso para explicar como que a gente vai fazer a diferença. E por ser algo, o conceito em si, por ser algo disruptivo para aquele momento, para aquela época, os discípulos não entenderam. Tanto quando a gente olha a história do Novo Testamento, a gente vê que em determinado momento Cristo fala para eles que tudo vai ser revelado para eles. Porque tem coisas que são tão complexas que eles não vão conseguir entender dentro do contexto, dentro da época, dependendo do princípio que é complexo. Mas aí Jesus, mais uma vez, em sua infinita sabedoria, revela isso para eles através de parábola que dá para entender, baseado em cenário e coisas rotineiras e cotidianas para eles. Então por que Jesus usa sal e luz? Porque toda casa na época, por mais pobre que fosse, todas elas usavam sal e luz. Sal e a luz, o óleozinho, né, a lamparina. Todas elas tinham isso. Então não ficava restrito a um determinado grupo que tinha determinado conhecimento, determinada sabedoria. Todo mundo tinha sal e luz na casa. Tendo sal e luz na casa, Jesus conseguia transmitir a mensagem para todos. E olha que interessante. Jesus não pensou assim, eu sou Cristo e eu tenho que trazer uma revelação. Falamos disso algumas semanas atrás. Ele cresceu, ele foi bebê, foi menino, cresceu e cresceu em graça e em sabedoria. Então, aquilo que ele entendia, aquilo que ele conseguia entender para fazer paralelo com a palavra de Deus que foi revelada pelo Espírito Santo, aquilo que ele conseguia conectar com o mundo foram coisas que ele viveu. Então ele certamente viu a mãe dele pegando algum alimento e colocando sal no alimento para não estragar. A geladeira foi criada milhares de anos, não sei se milhares, mas centenas e centenas de anos depois, né? Mais de 1000 anos depois, quando a geladeira surgiu. Eu lembro que na época do meu pai está com 67 anos, é uma família muito pobre, mas eu não sei se a história que ele me conta era comum para todo mundo, era só para quem não tinha recurso. Mas a geladeira na casa dele era uma geladeira, ou na época, não sei se é na casa dele, mas na época, era uma geladeira que era uma caixa térmica
que via com um pedaço de gelo grande e colocava dentro. Essa era a geladeira. Então, estou falando de mais de 1000 anos depois de Cristo. Então, na época de Cristo, ele não via a mãe colocando, tirando comida da geladeira, como os nossos filhos veem, mas ele via colocando sal. Aí ele pensa, já sei como revelar a palavra que o Espírito Santo me revelou, vou revelar para essa galera usando sal. Amém? Certamente ele viu a mãe dele acendendo as lamparinas com óleo para iluminar a casa quando o sol se punha. Então, algo muito simples e até infantil que ele usa, começou então a ser, entre aspas, entendível nessa metáfora. E hoje eu quero estender um pouquinho essa metáfora, com o mesmo objetivo de trazer revelação de Cristo para a gente. Então eu quero pegar o sal e além da questão do sabor, que é o que Jesus usa na parábola. Mas eu quero pegar essa outra função, então, do sal, que era preservar o alimento. Então, eu diria que nós somos o sal da terra e o mundo se decompõe como um peixe, como uma carne estragada. Essa era a função do sal que Jesus revela, mas ele usa a parte do sabor, e hoje eu quero fazer uma metáfora sobre conservar, evitar que a carne apodreça. A ideia estendida da parábola de Jesus é que o cristão na sociedade ele retarda ou evita a decomposição da carne, ou seja, do ser humano, do mundo. Assim a gente vai ser sal, retardando ou evitando que a gente apodreça. Por exemplo, quando a gente é sal, a gente pode evitar a decomposição de um casamento, de um amigo, de um colega. Quando a gente é sal, a gente pode evitar a decomposição de uma amizade entre duas pessoas. Evitar que essa amizade se estrague. Assim a gente está sendo sal no mundo. Amém? Se a gente for religioso como os fariseus, e aí eu vou trazer a palavra da semana passada, religioso perfeccionista, se nós formos religiosos perfeccionistas, a gente poderia falar o seguinte: o sal era limpo e puro, mas quando se mistura com a carne, fica podre. Ou seja, o sal também se torna podre. E é o que Cristo fala quando o sal perde o sabor. Aqui eu falo a mesma coisa quando o sal se torna podre. Não serve para nada a não ser jogado fora, para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Então uma pergunta razoável surge. Então por que a gente quer ser sal se a gente pode se tornar impuro? Meus queridos, quando Deus olhou para a terra, ele achou alguém santo? Ele não achou ninguém santo. Ele achou homens que tinham honra, que eram fiéis, mas ninguém era santo. Ninguém era puro, não tinha sal puro. Em momento nenhum teve sal puro na terra, com exceção de Cristo. Então a gente não tem que achar que a gente é sal puro e, portanto, a gente tem que se manter longe da missão de retardar ou evitar decomposições. Muito pelo contrário. Essa é a nossa função. A questão que a gente deveria nos perguntar é: como que eu posso cumprir a missão de sal para o mundo? Um dia a gente vai morrer e apodrecer, a nossa carne, certo? Mas o que a gente ajudou a conservar até lá? Que a gente, sal, vai apodrecer? De novo, é fato. A gente vai morrer e a gente vai apodrecer. Mas o que nós ajudamos a conservar até esse dia? Quais foram as coisas que a gente evitou de se decomporem? Outra metáfora que Jesus revela é a necessidade da gente ser luz, que serve para iluminar os caminhos. Porém, essa luz que ele fala tem um significado direto a boas obras. Era isso que ele estava ensinando aos seus discípulos. Que a gente deve ser luz para aqueles que estão com caminhos escuros, que estão perdidos, não para aqueles que já estão iluminados. Então, a gente precisa congregar? Óbvio que sim, é ordenança. Mas a gente não vai ser luz aqui dentro. Aqui já está cheio de luz. A gente precisa ir para fora e ser luz lá fora. Tem um monte de gente precisando.
Tem um monte de gente precisando de um abraço, de acolhimento, de uma conversa, de recursos, de uma oração. Tem um monte de gente precisando de um louvor. Tem um monte de gente precisando de a gente se dispor a abraçar com um ouvido atento a Cristo. E quando Ele revela alguma coisa, a gente usa a nossa boca para revelar o que Cristo está mandando dizer para aquela pessoa. Está cheio de gente lá. É para essas pessoas que a gente precisa ser luz. E as obras, as boas obras, elas estavam relacionadas com fazê-las com amor e fé. Não adianta eu achar que é obrigação agora, porque o pastor falou que eu tenho que ir lá e abraçar, eu vou lá e abraço, e eu não tenho amor, eu não tenho fé, e meu coração não está disposto a ouvir a voz de Cristo e repetir o que Ele fala. Sem amor e fé, o evangelho perde a credibilidade. E o nosso Deus perde a nossa honra, perde a honra dele, desculpa. E aí, quando o evangelho perde credibilidade, quando Deus perde a honra, a gente começa a estar num cenário banal. Esse culto que a gente está fazendo hoje já perde o seu sentido também. Esse culto vira nada mais do que um encontro aqui de pessoas, de amigos, para a gente escutar uma música e depois comer. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo é a gente cultua a Deus, a gente se alimenta e depois tem uma comunhão maravilhosa, como amigos, como irmãos. Mas tem que começar em Deus. Mas a profundidade do que Jesus quis nos dizer é aquilo que nos confronta hoje. Ele também quis abordar uma dupla influência na sociedade. Mas a primeira era uma influência negativa da decomposição da humanidade. E para isso ele fala que a gente deve ser sal, para a gente cuidar da parte podre da sociedade. Vou repetir mais uma vez. É fácil a gente cuidar uns dos outros. E é direção, que a gente cuide uns dos outros. Mas não pode terminar aqui. Nós somos sal. A gente tem que agir lá na parte da sociedade que está podre, que está apodrecendo. A gente precisa mostrar um caminho de esperança, sendo luz, influência positiva, para aqueles que estavam perdidos. Jesus estava nos mostrando a necessidade de a gente agir em momento positivo e negativo. Negativo está apodrecendo. Positivo. Meu irmão, estou com uma lanterninha aqui, vamos fazer o caminho juntos? Essa palavra de Cristo era uma palavra voltada para doente, para necessitado, para os desencorajados, para os abandonados. Jesus estava querendo entregar uma certa mensagem aos seus discípulos. Porque depois de eles escutarem essa parábola, se eles continuassem a ter a mesma vida que eles estavam tendo, então o coração deles estava no lugar errado. O coração deles estava no mesmo lugar do coração dos fariseus. Jesus queria introduzir a necessidade desse entendimento. Porque naquele momento eles estavam vivendo aquela paixão, aquela coisa de ver Cristo, e eles não queriam sair da volta de Cristo, e tudo era estar na volta dele, e Jesus estava falando, já antecipando, vocês vão ter que sair desse núcleo. Vocês vão precisar ir até os necessitados e estender a mão e orar. Nós estamos sendo chamados para ir para um caminho novo. É algo simples, mas é algo profundo. Antes de tudo, Jesus estava testando o caráter dos discípulos, assim como ele pode estar testando o nosso hoje. Porque naquele momento, ele estava ali com eles fisicamente. Mas ali a pouco ele não ia mais estar. E da maneira como os discípulos iam estar depois que Jesus partisse, era o que importava para Cristo. Cristo ele já tinha ensinado, e ele já estava vendo o comportamento deles na sua presença. Mas Jesus ele já sabia que uma hora ele ia se retirar, e ele queria preparar os discípulos para esse momento. Naquele momento, Jesus não estava preocupado em agradar, que eles agradassem uns aos outros. Naquele momento, Jesus queria confrontar de verdade, pelos erros, as dificuldades, as falhas de caráter que eles tinham e a gente tem hoje, para entender que essas duas coisas, sal e luz, o que essas duas palavras significam.
Alguns dizem assim, a vida é assim, dando que se recebe. E quando a gente ouve disso, a gente lembra dos momentos de dízimos e ofertas. Mas é o contrário. Jesus poderia usar outras metáforas para chegar onde ele quisesse. Mas ele usou sal e luz, não usou riqueza, ouro ou prata. Quando a gente fala de sal e luz, a gente fala de relacionamento. Criar ponte. Quando a gente fala de lei, a gente fala de muros. Porque é isso que as leis criam. As leis criam muros. A Bíblia é muito mais um livro de relacionamento entre Deus e um homem. Ou seja, a Bíblia é muito mais uma ponte entre Deus e nós do que um livro de leis. Ou seja, a Bíblia é muito mais sobre criar ponte entre nós e o Criador do que criar muros entre a gente e o Criador. Amém? Jesus, quando ele buscava relacionamento com Deus, o que ele fazia? Ele se separava e orava, sim ou não? E quando ele queria buscar relacionamento com o homem, o que ele fazia? Ele abria a porta da sua casa e ficava lá paradinho. A Amanda vinha até mim. Ele ia para um tanque chamado Betesda para curar enfermo, tocar no cego. Ele passava no meio das multidões para que as pessoas pudessem tocar na sua túnica e ser curados. Betesda não ia até ele. Ele ia até Betesda. E levava os seus discípulos consigo. E era justamente isso. É como se ele estivesse falando para os discípulos. Os enfermos precisam de cura. Os corações despedaçados precisam de amor. Os solitários precisam de companhia. O mal da Alemanha, quanto idoso solitário tem? A podridão precisa de sal e a escuridão precisa de luz. Vão até eles, é isso que Jesus estava falando. A gente não pode viver um cristianismo que é só verticalizado entre nós e Deus. A gente precisa viver um cristianismo que é vertical, porque a gente precisa de relacionamento com Deus, mas também precisa viver um cristianismo horizontal. E os dois juntos formam uma cruz, olha que bonito isso. E no horizontal é onde a gente começa a interagir com as pessoas do nosso lado. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. No vertical, Deus nos abençoa tanto de graça. E agora a gente espalha essa graça de maneira horizontal. Ter um relacionamento vertical com o pai é óbvio. Mas será que o irmão do nosso lado já tem esse relacionamento? Será que a gente não está precisando ser ponte para esse irmão do nosso lado? A gente está tão preocupado com o nosso relacionamento com Deus. A gente olha para quem está do nosso lado e acha, é problema dele. Mas será que não está na hora da gente abraçar e ser ponte? Se o nosso irmão do lado não tiver relacionamento vertical com Deus, então a gente deve fazer o evangelho virar na horizontal. Aquilo que a gente está aprendendo com Deus, a hora de a gente virar para o lado e falar, meu irmão, deixa eu te falar de um Deus maravilhoso. Jesus não veio ao mundo propor reino e riquezas, ele nos propôs uma cruz. E aqueles que querem carregar a cruz precisam ser sal e luz. Fariseus, no julgamento deles, eles tinham uma relação vertical com Deus. E cada um tinha que ter a sua. Eles não passavam aquilo que eles recebiam. Eles cumpriam a lei. Iam para a sinagoga, meditavam na lei. Mas aquilo que eles recebiam de entendimento e sabedoria, apesar da falta de revelação, eles não dividiam com o próximo. O que nos faz maduros na fé é praticar e compartilhar aquilo que a gente está recebendo de Deus, aquilo que a gente está ouvindo de Deus. É isso que nos leva a ser mais maduros na fé. Enquanto a gente está só recebendo, a gente é como uma criança. A partir do momento que a gente começa a exercer e levar isso para fora, é aí que a gente amadurece. Quem lembra do tempo de escola?
Quando a gente só escutava, a gente tinha mais dificuldade de aprender um conteúdo. Mas quando o nosso colega do lado falava, eu não entendi essa parte, e a gente virava e explicava para ele, a gente não aprendia, às vezes, mais do que o professor falando. É isso. É isso. Mateus 6,33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus tinha muitas missões. Muitas. Agora, todas elas levavam o mesmo caminho, que era a salvação. Era curar, era mostrar o reino de Deus que estava por vir. Mateus 2,17. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. E o que a gente é hoje? A gente é o doente? A gente é o médico parado esperando virem bater na nossa porta? A gente é o médico que recebe quando alguém bate na nossa porta, mas que vai atrás de paciente doente ou machucado? Ou a gente é fariseu que olha todo mundo por cima e a gente só se preocupa com as leis e com o templo? O que nós somos hoje? Você tem que ir para casa hoje pensar sobre isso. Qual desses personagens você seria hoje? Lucas 10, de 25 a 28. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava confrontando com essa resposta o fariseu religioso, que se escondia atrás das leis e das doutrinas, que ele só sabia mandar, mas ele não praticava nada daquilo que estava escrito na lei, amar ao próximo. A questão era como os mestres da lei praticavam e colocavam essas leis para o povo. Jesus traz, então, dentro dele uma revolução. Não é à toa que os religiosos queriam matar Cristo. Porque em todo momento que ele debatia com os fariseus, era exatamente isso. Era a respeito de uma lei que não valia de nada se não houvesse amor. Se não houvesse a vontade, a disposição de servir o próximo. Aí vamos mais adiante. Vamos ver como é que essa história se desenrola. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E é legal que esse caminho existe até hoje. Existe um caminho que é usado desde aquela época para descer de Jerusalém a Jericó. Então eu já não estive lá, mas já vi esse caminho. E esse é um caminho muito conhecido. Então, de novo, Jesus estava trazendo o desconhecido para aquilo que era conhecido para o povo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele.
Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando o quê? Vinho e óleo. Presta atenção nesse detalhe. Derramando nas feridas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Lembra que aqui Jesus está usando coisas do dia a dia para explicar um princípio. Então, tudo que Jesus pega é minuciosamente escolhido. Amém? Próximo, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede de maneira semelhante. Então, nessa parábola, Jesus coloca 3 exemplos de pessoas. Primeiro, o sacerdote. O sacerdote, perante a lei, ele não podia tocar em morto. Então, o sacerdote vê um homem que está desmaiado, todo machucado. Ao invés dele ajudar, o que ele faz? Não. A lei não me permite. A lei respaldou ele. A lei estava a favor dele. Só que ele preferiu, então, se esconder atrás da lei e seguir em frente ao invés de ajudar aquele homem. A lei, naquele momento, criou um muro entre o sacerdote e aquele homem. E o sacerdote não estava disposto a pular esse muro, porque era muito esforço. Essa é a lei que Jesus veio combater. A que impediu que o sacerdote salvasse uma vida. De igual modo, levita perante a lei não podia tocar naquele homem. Só que tinha outras razões. O levita, ele era responsável pelo templo. Então, para ele estar indo de uma cidade para outra, ele estava indo para o templo. Tinha afazeres. Ele tinha as coisas dele para fazer, as coisas dele para resolver, os problemas dele. Ele olha para o samaritano e fala assim: eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para ajudar esse cara. Eu sou responsável pelas coisas do templo. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que montar as cadeiras, eu tenho que separar os livros para leitura. Acho que eu vou fazer isso. Que outra pessoa ajude. Pela lei estava tudo certo. Mas pelo evangelho que Jesus estava trazendo e revelando, estava tudo errado. No caso do levita, o trabalho e os deveres dele criaram esse muro, que exigia que o levita ultrapassasse essa barreira das suas próprias atividades, e ele não estava afim. O terceiro exemplo, o terceiro homem é um samaritano, sim ou não? Eles eram odiados pelos judeus. Quando Jesus precisou fazer uma missão e passar por Samaria, os discípulos foram contra. Os discípulos não queriam que Jesus passasse por Samaria. Por quê? Porque os judeus acreditavam que que os samaritanos eram um povo mestiço, tinham uma religião diferente e eram sincréticos. Eu já vou explicar o que é sincréticos. Talvez sincréticos, assim como são os berlinenses. Olha o cenário que a gente está. Porque a gente julga, né? O progressismo, o fim da família. A gente julga várias coisas que às vezes começam aqui em Berlim. E a gente acha que se eu me misturar, se eu for até lá, eu vou virar sal podre. Aí a gente se retira. E a gente diz assim, não, deixa eu viver aqui no meu mundinho. Deixa eu viver aqui dentro dessa sala. Sincrético, produto da fusão de diferentes religiões, seitas, filosofias ou visões do mundo. Da mesma forma que a gente pode dizer que sincréticos são os samaritanos e frequentemente os judeus não queriam se misturar, ou quase sempre não queriam se misturar, a gente não quer se misturar com certos grupos. Berlim é universal. Tem todo tipo de gente, todo tipo de ideia, todo tipo de religião, todo tipo de seita. E às vezes a gente quer criar muro para se proteger. Mas o nosso chamado nunca foi esse.
Olha que interessante, olha que paradoxo legal. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, Berlim é sincrética, a cidade de Berlim é sincrética, em Berlim se fala todas as línguas, sim ou não? É uma das cidades mais internacionais do mundo. Tem pessoas do mundo todo aqui. Como é que vai ser na Nova Jerusalém? Gente do mundo todo. Então, ao mesmo tempo que eu posso criar um muro para me proteger, eu posso criar uma ponte. E ver que a gente também pode ter similaridade com os céus aqui. Que aqui a gente tem a possibilidade de alcançar todo tipo de gente, todas as nações. Voltando à parábola, quem parou para ajudar aquele homem foi o samaritano, o mais improvável de todos. O mais lindo é que ele não para apenas para fazer uma oração para aquele homem. Quantas vezes a gente fez isso? Passa na rua, a gente entrega um dinheirinho e fala assim, Deus te abençoe. E sai com o coração cheio, eu ajudei meu próximo. Não foi o que o samaritano fez. A parábola que a gente acabou de ler não mostra o samaritano chegando, dando no ombrinho, dando uma comidinha, dando os 2 denários pro cara e falando, Deus te abençoe. Ele usa óleo e vinho e toca nas feridas. Exatamente como Jesus. Já pensaram nisso? O samaritano tira as ferramentas que ele tem no bolso e constrói uma ponte e se conecta àquela pessoa para ajudar. A pergunta que fica é, quem era esse próximo? Quem é o próximo do orgulho da religião? É quem a religião escolhe. Quem é o próximo daqueles que estão procurando lugar de destaque? É quem eles escolhem. Quem é o próximo daqueles que querem cargos? É quem ele escolhe. Quer ser gerente de uma empresa, quer ser diretor, você vai escolher quem te protege. Você não vai escolher quem está precisando ou quem merece. O próximo já começou a perder totalmente o sentido. Os relacionamentos seletivos escolhem o seu próximo. Então o próximo não é mais aquele que está ali no chão que eu posso ajudar. O próximo é quem eu escolher, é quem eu tiver a fim de ajudar. Isso porque os muros, como foi colocado na parábola, se tornam difíceis demais para eu pular. Às vezes esses muros nos fazem olhar assim por cima deles e sentenciar alguém antes de amar aquela pessoa. Jesus está preocupado com a dor e não com os ritos. Jesus veio para tocar, curar e amar. A luz eram candeias que tinham dentro um óleo que era extraído das oliveiras, sim ou não? E na parábola do samaritano, ele passa óleo nas feridas. Como eu falei, Jesus ele não vai colocar elementos na parábola simplesmente porque eu quero colocar esse. Ele pensa cada parábola. Ele pensa em cada detalhe da parábola. E na palavra, a palavra de óleo em grego, língua que o Novo Testamento foi escrito, é elaion, que era o mesmo óleo para abastecer as candeias. E o que era o óleo? A luz do mundo. Então Jesus está falando, você tem que ser sal e luz. Aí ele fala uma parábola, onde o cara pega o óleo, que é o que gera a luz, e cuida das feridas. O óleo que está dentro de nós, que o tempo não apagou. Esse óleo significa o amor. A gente tem que pedir para Jesus nos ajudar a amar como Ele ama. Depois do óleo, ele toca com o vinho. Em que momentos a gente vê o vinho na Bíblia, na história de Cristo? Momento de alegria, de celebração, sim ou não? Inclusive, quando acaba o vinho, Jesus vai lá e transforma água em vinho, para continuar a alegria da festa, continuar a alegria do casamento. O nosso evangelho tem que ter óleo que cura. Tem que ter. Mas também tem que ter alegria. Como é que é lá no curso? Obediência é completa, imediata e adaptação com alegria. A gente não pode entregar nada a alguém que não exista dentro da gente mesmo. A gente não vai conseguir entregar um amor para alguém se o amor não está dentro da gente.
A gente precisa ter algo que nos motive com alegria, sim ou não? Então Jesus dá 3 exemplos: sacerdote, levita e samaritano. Em diferentes momentos da nossa vida, a gente vai ser um desses personagens. Só que, em primeiro lugar, a gente nunca vai ser o samaritano enquanto a gente não for o ferido. Vou repetir. Em primeiro lugar, a gente nunca vai ser o bom samaritano enquanto não for o ferido. Por quê? Explico. Outra coisa. Quando a gente escuta essa parábola, a gente que é cristão, a primeira reação que vem é a gente se ver como o sacerdote ou o levita. Só que talvez a gente tenha se achado demais. A gente está... os tradutores pediram para não usar dizeres do Brasil. Porque eu ia falar a última bolachinha do pacote. Mas vai ser difícil deles traduzirem isso. Mas a pessoa está... Quando a gente escuta essa parábola e já se coloca na posição do sacerdote, a gente está reagindo com um certo nível de soberba. Como se a gente fosse ser o poderoso sacerdote, o poderoso levita. Primeiro, a gente tem que nos ver como aquele homem no chão que precisa de ajuda e que clama por socorro. Sabe por quê? Porque a gente não é nada e a gente não tem nada a oferecer. Como aquele homem também não tinha. Quando a gente assume que a gente é fraco, quando a gente nos ajoelha diante das pedradas e da dor da humilhação, da separação, é aí que a gente se aproxima de Cristo. A primeira grande obra pela qual a gente precisa passar é ser resgatado por Cristo, o verdadeiro bom samaritano. Ele, Cristo, está com o seu bálsamo para tocar nas nossas feridas. Ele, Cristo, é quem traz o vinho que nos restaura e nos dá força e alegria. Uma vez que a gente experimenta o amor de Cristo, então sim, a gente recebe o óleo e o vinho, o amor e a alegria nos nossos corações, para a gente ir até os doentes, levar cura e levar o cuidado de Cristo. Em algum momento, depois de ser resgatado, a gente começa a trabalhar para Cristo, sim ou não? Quando a gente se converte, quando Cristo nos resgata do pecado, das trevas, a gente entra naquela paixão e a gente quer trabalhar, a gente quer servir. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por querer servir a palavra, servir a Cristo, ir por todo mundo pregar o Evangelho. Só que a gente precisa refletir cuidadosamente. Todo o tempo. Sabe por quê? Porque se em algum momento a gente se torna religioso, como aquele sacerdote, aquele levita, onde a lei e os afazeres com o templo são mais importantes que ajudar o próximo, então a gente começou a criar muro na nossa volta já. E a gente nem percebeu. Se a gente se enxergar nessa posição de religiosos, sacerdotes, levitas, a gente deve imediatamente se jogar no chão, com o rosto no pó, como pobres coitados que não têm nada. E clamar para que o bom samaritano nos resgate mais uma vez. E cada vez que a gente for resgatado, que a gente passe então a ser sal e luz, que é o que Jesus nos chamou a ser. Em qualquer lugar, em qualquer momento, sempre que Ele precisar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar?